Muito boa noite a todos, estamos aqui de volta para mais um episódio do Irmãos Caverna Podcast, o seu podcast favorito de todas as segundas-feiras, que tira a sua zica do domingo, tira aquela depressãozinha que dá quando chega a segunda-feira e você volta a trabalhar e você volta para sua rotina. E por isso que a gente escolheu as segundas-feiras para fazer esse programa. E hoje a gente tem como convidado o senhor doutor Diogo Maciel, que é... Eu não sei se eu posso dizer que já é médico, mas... Já posso? Então, Eu não entendo. mais uma semana ainda. Mas ele tá quase um médico. Quase. Quase um médico. E que Mas eu não vai posso falar... me chamar de doutor, senão já pergunta o CRM, você nem ganhar um CRM. Então sou só o senhor Diogo que vai falar com a gente aqui sobre medicina Ayurveda. E também, né, sobre medicina tradicional versus medicina moderna e outras cositas más. Primeiramente, muito obrigado, Diogo, pela sua participação. Desde já eu agradeço, porque esse é um assunto que eu tenho certeza que vai ser muito bom, muito útil para todo mundo que ouvir essa conversa. Eu que agradeço. Então vamos lá. Pessoal, antes da gente começar, vamos fazer aqui um pequeno jabá do nosso podcast, porque a gente faz, né, o jabá geralmente só no final, quando não tem mais ninguém. Então, já para começar aqui o nosso bate-papo, para dar uma entrada, Tião, faça... O Tião não, Mordecai que tá aí. Faça um breve jabá para os nossos ouvintes. Breve jabá. Primeiramente, vá no nosso site www.irmãoscaverna.com. Lá você vai encontrar o site do apoio coletivo, vai encontrar as aulas do Senhor Caverna, vai encontrar alguns artigos lá do que eu, o Senhor Caverna e o David Jones fizemos. Você vai achar o site para nossa loja e algumas outras coisas. Vai lá, tá tudo lá no site, tá tudo bonitinho, tudo apresentável lá no site. E para lembrar a galera também, vonpipe.com.br, tem a promoção lá, continua sendo 15% de desconto em tudo que você comprar. Coloque Irmãos Caverna tudo junto, com acento, sem acento, tanto faz. No finalzinho lá, quando você for pagar, que você vai ter 15% de desconto na sua compra. Valeu? É isso Foi aí. breve. Muito bom. Então, assim, começando o nosso bate-papo, Diogo, Opa, começando aqui então a nossa conversa, fala pra gente, a medicina Ayurveda é uma espécie, um ramo, né, um tipo do que a gente pode classificar como medicina tradicional, correto? isso. Então fala pra gente assim, em que a gente pode entender como diferença entre a medicina tradicional e a medicina moderna como a gente conhece hoje. Beleza. Ótimo. Assim, das medicinas tradicionais, a gente tem as três principais, né? A Ayurveda, que é a indiana, a Unani, que é a greco-árabe, que é inclusive a dos temperamentos, que está em moda, né? Aí surge aí com a Unani, tá? Os temperamentos, né? Só psicológico. A Unani é de qual país? Eu perdi. Greco-árabe. Começou na Grécia. Olha só. Começou assim, né? Começou no Egito, aí foi aprimorado na Grécia, e depois os árabes deram uma aprimorada. Correto. E a MTC, a chinesa. Essas são as principais. Tem outras, assim, mas essas são as principais. Todas são muito boas, né? Em contraste, a gente tem a medicina moderna. E qual que é a diferença, assim, principal? Acho que, assim, a principal diferença da medicina moderna é a influência que todas as áreas científicas de estudo sofreram na modernidade, né? Acho que é uma coisa, assim, meio que unânime. Psicologia, né? Ciências, em geral, é a mesma influência, assim. Cientificismo, materialismo, etc. Então, essa é a diferença. Antes, né, a gente vai criticar a medicina moderna aqui, mas temos que fazer um ritual aqui e falar bem da medicina moderna. Porque, senão alguém perde o CRM aí, né? sim. Pelo Mas menos é verdade. semana que vem, né? Então, mas até que é verdade. Assim, tem muitas coisas boas. Assim, tem doenças assim que antes a pessoa literalmente morria. E acabou, não tinha o que fazer. Então, assim, tem coisas boas, a gente vai falar mal aqui da parte teórica, assim, principalmente, mas tem muitas coisas, assim, que
impressionantes. Sim. Então, assim, tem que relembrar disso, né? A gente vai falar mal, mas tem muitas coisas boas. E é até interessante, assim, que a gente vê uma superioridade da medicina moderna, principalmente em momentos que a gente, o ser humano, funciona como máquina. Que é momentos, assim, de urgência e emergência. Tipo assim, não importa quem você é, não importa a sua constituição, seu dosha, né, seu temperamento, estou nem aí. Ver os sinais ali, né, a pressão, a frequência cardíaca, etc, não sei o que, você vai se guiando ali e é todo mundo igual, acabou. Né? Então é uma maquininha e funciona muito bem nesses momentos. Certo? Cirurgias também, certo? Que tu é um pedaço de carne e todo mundo é mais ou menos a mesma coisa, igual. Né? E funciona muito bem nesses momentos. Então, a gente vê isso aí funcionando nesses momentos em que a gente é quase um pedaço de carne, ou uma máquina, algo assim. Então, urgência, emergência e cirurgias. Eu acho que fica bem claro a gente ver assim, essa superioridade. Traumas, né? Coisa que eu odeio, inclusive. Odeio atender trauma. Sou toda quebrada, olho pra fora, né? Eu não gosto. Mas é um momento que funciona muito bem, mas isso é verdade. Mas, rapidinho, só um parênteses. É porque eu realmente sou totalmente leigo em informação médica, etc e tal. Vocês passam por todas as áreas? Tipo assim, então todo mundo que fala tem que atender um pouco de trauma, coisa assim? Sim, a gente passa por tudo. Porque, assim, claro, tem partes que a gente passa menos, etc. Mas o objetivo é realmente passar por todas as áreas e ver tudo, assim. Esse é o objetivo mesmo. Muito bom. Porque, assim, teoricamente, quando o médico se forma, ele pode fazer o que ele quiser. Eu vou me formar semana que vem. Se eu quiser fazer uma cirurgia cardíaca, eu posso. Tipo assim, eu posso. Não tem nada errado. Se der problema, o pessoal vai, né, cobrar. Pô, tu não tinha a capacidade de fazer, porque tu foi lá e fazer. Mas pode dar muito problema e as pessoas não vão querer. Mas sim, teoricamente tu pode fazer tudo. Então, por isso que ele tem que passar por tudo também. Bem, daí a gente vê que foi influenciado por isso aí, cientificismo, materialismo, etc. Uma coisa interessante, que isso pode variar um pouco, eu acho que na medicina isso é bem forte, assim, que tem uma noção, assim, de não ter filosofia, sabe? Assim, a noção que, assim, a gente vai fazer estudos duplos cegos randomizados, que você faz na medicina, e não tem filosofia, é dado bruto, sabe? Não tem nenhuma filosofia, não tem nada por trás, é simplesmente dados puros, a gente vai se guiar por isso. Não funciona, não tem como você não ter filosofia. Sabe? Isso aí já é uma filosofia, né? Sim, é uma filosofia. A filosofia fica muito fraca, isso é um grande problema da medicina moderna, os conceitos filosóficos, assim. Posso dar um exemplo, assim, de uma noção filosófica que tem na medicina moderna e que ninguém percebe quase que é um conceito filosófico. Isso, se não me engano, acho que eu vi o Olavo falando, não sei se de medicina, mas algo do gênero, assim, que acontece na ciência, que é a noção, assim, de quanto menor, mais verdadeiro. Isso é muito forte na medicina. Se eu ver a célulazinha, se eu ver a bactériazinha, agora sim, agora eu... não tem como se comprovar isso com estudo, né? Mas você comprova que quanto mais pequeno, quanto menor, mais verdadeiro. Não tem como. Não tem... Isso é um conceito filosófico. Tá na medicina muito forte isso. Então, só dando um exemplo aí, né? Da questão filosófica. Mas essa é uma grande diferença. Na medicina moderna, a filosofia é muito fraca. E nas medicinas tradicionais, todas, assim, conceitos filosóficos são muito fortes. Tu tá lendo ali no livro clássico, uma hora tá falando de uma doença, outra hora tá falando da origem do universo. De um livro de medicina clássico. Tô ligado. Charaka Samrita, por exemplo, que é um clássico do Ayurveda. E o médico tinha que saber isso aí. Não podia não saber filosofia e religião. Então essa é uma grande diferença. Questão filosófica. Uma coisa que chama atenção também na filosofia moderna é que não tem, assim, uma constituição de pessoas. A gente vê isso em todas as medicinas tradicionais, eu acho isso interessante. Os temperamentos, eu sou melancólico, colérico, não sei o quê. No Ayurveda são os doshas, a gente pode falar disso depois. O pessoal conhece o Ayurveda e quer saber qual é o dosha, né? A primeira coisa. Que é justamente os temperamentos, né? Que é Vata, Kapha e Pitta. E isso tem isso no Ayurveda, no Unani, na medicina chinesa. A filosofia não tem isso. É só estudo do humano como espécie, mas não como
um indivíduo, assim, específico, entidade única, assim, não tem isso. Eu acho uma diferença interessante. Porque isso impacta no tratamento. Se a pessoa tem uma tal constituição, eu vou priorizar tais tratamentos pelas medicinas tradicionais. Então muda. Na medicina moderna não importa muito qual é a tua constituição. Nem tem, né, um conceito de constituição. Algumas diferenças aí, né, em medicina moderna. Agora, medicina tradicional, as 3 que a gente falou: Ayurveda, Unani e chinês. Às vezes o pessoal pergunta qual estudar, então eu já vou falar. A que tu preferir. Todas são boas, não tem nenhuma melhor que eu, na minha opinião, pelo menos. Não tem nenhuma melhor que a outra. Vai de que a pessoa tiver mais afinidade, assim. Mas todas elas têm essa questão filosófica muito forte. Sabe? Para mim é a maior diferença. Certo? E buscando tratamentos sempre naturais. Né? Se usa muitos fitoterápicos, que as plantas, certo? E coisa assim de alimentação, a famosa frase do Hipócrates, né? Faça teu alimento, tua medicação, teu alimento. São muito fortes as tradicionais, assim, buscar alimentação. Todas elas. O Hipócrates, dá pra dizer que ele era dessa medicina Unani? Ainda Unani. Tá. Eu pensei que isso não era depois dele, não, né? Ou antes, sei lá. Ele foi um dos primeiros, assim, ele quem estruturou, assim, melhor. O cara foi um monstro. Muito bom ele. Entendi. Mas é da Unani, ele pode ser classificado como da Unani. Entendi. Daí, todas são muito boas. Eu prefiro a Ayurveda, assim, de afinidade, até porque meu pai, ele é médico, ele trabalha com Ayurveda, então eu cresci na Ayurveda. Legal, bacana. Às vezes eu ia lá, pequenininho, acompanhar ele nos cursos e tal, então... Deixa eu te perguntar, você tem alguma descendência, família, ancestralidade indiana? Não. Ou é só por preferência mesmo da medicina indiana, porque, né, seu pai, vocês preferem estudam essa parte, né? Eu tenho cara de indiano, assim, mas não tenho. Eu perguntei na foto do Instagram, tá meio de lado assim, eu falei assim, não será? Eu tenho cara, mas eu não... Desculpa. Você falou que todas elas são boas e tal, e que é mais para afinidade, mas tem diferença, tipo, uma é melhor para tal coisa, a outra é melhor para outra? Ou é literalmente só questão de, eu prefiro o quê? Aí vai pra ver. Cara, assim, para falar de forma genérica, eu acho muito difícil. O que é perceptível, assim, casos individuais, assim, isso dá para ver bem. Até quando o terapeuta, o médico sabe, 2 ou 3, a pessoa vai pegando a mão, assim, de, pô, nesse caso aqui, vou usar o Unani, que se adequou mais. Nesse outro, uso o Ayurveda, que se adequou mais. Deixa eu falar em genérico, assim. Problema no rim, Ayurveda é melhor. Problema no fígado, Unani é melhor. É difícil falar genérico, assim, mas tem casos individuais que a gente vê que se adequa mais uma ou outra. Isso é verdade. Em geral, difícil. Geralmente, onde vai atrapalhar ou impedir o tratamento adequado é um problema individual, do indivíduo, assim, não da medicina que ele está estudando. Vai ser mais ignorância da pessoa do que da linha que ele segue, o mais provável. Eu até tinha falado uma vez, assim, eu estudo Ayurveda, mas se tem um médico estudando medicina chinesa, e ele sabe mais do que eu, é mais educado, estudou mais, ele vai ter mais sucesso do que eu. Não porque chinês necessariamente é melhor, mas porque o cara é melhor do que eu. Acho que isso aí pega mais. Dá pra pessoa saber várias, né? Eu sou da opinião de não ficar misturando, sabe? Igual a religião, você fica misturando, né? Não é legal. Nessas medicinas você pode saber várias, não tem problema, né? Tu saber uma, saber outra. E cada momento usar uma, assim, mas ficar misturando eu não gosto. Eu sou mais de usar uma. Especializar, né? Eu acho que é mais adequado. Até porque elas tiveram contato muito tempo depois. Elas não surgiram se todo mundo tendo contato. O Ayurveda demorou uns 2.000, quase 3.000 anos para ter contato com a Unani.
a Greco-Árabe. Teve contato depois, mas demorou. Até essa questão de temperamentos, que tá mais na moda. Falar na moda não é pejorativo, o temperamento é muito bom. Mas o pessoal conhece mais. Às vezes a pessoa diz o temperamento e quer que eu fale o doce da pessoa. Então, não tem como. Tem que... Eu pensei que tinha uma relação assim, mais ou menos certa, assim, não. Porque eu vi, né, um pouco do que eu vi lá dos doces, eu já fiz a conexão, né? Tipo, esse doce aqui então, colérico, parada, né? Então não é exatamente assim, né? Não dá pra fazer, cara. Parece, tem muita coisa semelhante. Tem uma coisa, por exemplo, são 3 doces. São 4 temperamentos. Pois é. Como é que fica? Se um é igual ao outro, assim, fica faltando um. Eu dou até um exemplo, assim. Eu sou melancólico colérico. E pau a pau, assim. Bem próximo do outro. E no Ayurveda eu sou Vata Kapha. O colérico o pessoal associa mais ao Pitta, que é fogo, no Ayurveda. Mas eu não tenho um Pitta. Mas eu tenho bastante colérico na Unani. Então se eu migrasse por isso, daria errado. Dando um exemplo. Entendi. Tem semelhanças, mas não dá pra associar direto, assim. Entendi. Pode continuar. Deixa eu ver. Bem, aí todas têm essa noção que eu acho muito bonita, é um assunto que eu gosto muito. Cosmovisão e antropovisão tradicional. Todas, né? É uma coisa... A grande diferença da tradicional para moderna. Então, essa visão filosófica da realidade. Às vezes, já aconteceu umas 2, 3 vezes, assim, da pessoa cristã, né? Mas o Ayurveda é pecado, que esses hindus e não sei o quê. Coisa do capeta. Coisa do capeta, esses hindus malditos, não sei o quê. Eu acho interessante. Pergunta tipo essa aqui, ó. Que macumba é essa de Arvoreda? Aí eu acho interessante, porque nunca vi, né, essa pessoa que diz coisas assim falar algo da medicina moderna, que também é do demônio, não sei o quê. Que é muito mais, inclusive. Então, pela medicina moderna, se tu matar um bebê antes de 20 semanas, não é aborto, não é uma vida. É só 20 semanas. Método anticoncepcional chovendo aí. Essa é a medicina moderna, entendeu? É o que eu digo, quando eu estudo Ayurveda ou as outras, a presença de Deus no mundo é muito evidente. Você percebe assim, cara, Deus colocou isso aqui pra gente, pro ser humano. Sim. Uma coisa que até acho legal, porque quando eu era criancinha, assim, eu via as plantas, assim, via os efeitos que funcionavam. Eu tava pensando, cara, como é que uma coisa, uma plantinha, na natureza, tu pega e cura uma doença humana, assim, quase todas as doenças. Que coisa mais absurda. Isso é evolução? Tipo assim, como assim? Pensa, né? Qual o sentido? Como é que a evolução fez isso? Quase todas as doenças tu vai lá, tem a plantinha, tu pega a plantinha. Isso é absurdo. Ainda mais quando você, como você falou, quando você vê que em culturas totalmente diferentes, né, um no canto do mundo, outro tá no outro, quando você vai ver, as medicinas falavam praticamente a mesma coisa, né? Sim, é absurdo. E é absurdo se não tiver Deus, né? Então, assim, por isso que eu digo, se você comparar, cara, assim, tu pode se perder no Ayurveda estudando e a pessoa ficar... Isso tem muita influência New Age no Ayurveda. O Ayurveda foi bastante afetado com isso. A Unani foi a que foi menos afetada, mas ainda foi. A chinesa também foi muito afetada. Então, mas assim, se tu estudar bem, cara, faz bem pra ti, porque tu vai perceber a presença de Deus. Não só a presença, como o amor de colocar ali as coisas pra gente. Colocou ali, ó, tinha caridade. E é muito bonito. Então, pra quem tá achando que é coisa do demônio, isso quebrar. Cara, no catolicismo, enfim, na história cristã não tem uma medicina muito forte. Tem a Santa Edelgarda, que é muito boa, que tem influência da Unani, que é greco-árabe. Então, se o pessoal acha que o Ayurveda é pecado, a Unani também vai ser por causa dos islâmicos. Então, tá mesmo. Não, mas cara, eu tenho certeza que se você mostra assim, muitos dos conselhos de saúde de Santa Edelgarda para um católico sem falar que é Santa Edelgarda, ele vai achar que você está fazendo coisa do capeta. Sim, com certeza. Mas só pra deixar assim claro, o cara que comentou, o Luiz Gustavo, ele falou de brincadeira, tá ligado? Ele não tava falando sério, não. Que era capeta. Porque a gente conhece ele e sabe que ele falou isso de brincadeira. Sim, cara, tranquilo. É isso aí.
Aqui a Milena Benedetto falou que tá sendo infestada por New Age também, principalmente na Europa. Cara, de fato, porque assim, eu percebo que tudo que vem do Oriente, quando chega aqui, né? Quando chega, o pessoal já começa a ver isso com um ar dessa coisa New Age mesmo, sabe? Osho, tá ligado? Um negócio meio assim, ayahuasca, tá ligado? Essas coisas assim, doidas. E é ruim porque aí acaba tendo um baita preconceito, né? Tipo assim, quando você começa a falar disso, a pessoa já liga. Não, isso aí é coisa de João de Deus, isso é coisa de maluquice aí, né? Sim. É bem assim. E até tem um fundo nisso mesmo, que acontece isso. Mas a gente tem... Eu vejo isso tá melhorando ultimamente, assim. Eu acho que a gente tá dando uma retomada, eu vejo muito pessoal cristão, assim, estudando essas medicinas tradicionais. Há um tempo atrás eu acho que era bem pior, assim, essa resistência, vamos dizer assim. Acho que vai melhorando. Sim. Trabalho lento aí a gente vai fazendo, acho que a gente tem que retomar isso aí, porque eu brinco que assim, o contraste entre o tratamento tradicional, eu tô usando aqui o Deus deu diretamente, e a medicina moderna é usar indiretamente, né, usando a nossa inteligência, que também foi Deus, etc. Mas indiretamente. Na medicina tradicional a gente usa que veio diretamente dele. Acho isso um a mais também. Tipo, cidade e natureza. Sim, com certeza. Mas é aquela questão, né? Tipo assim, você pode olhar para a criação com dois olhos diferentes, né? De olhar e você, como você disse, perceber como que Deus age, né? na criação, ou ficar criando essa maluquice aí de ficar achando demônio em tudo, né? Diabo em tudo. Sim. Mas então, conta pra gente então especificamente da Ayurveda. Ayurveda, ótimo. Como é que ela funciona? Como é que é esse negócio de dosha? Como é que é? Pra quem do zero que não sabe nada. Então vamos lá. A Ayurveda tem 5.000 anos, são uma das mais antigas. Então, assim, é uma coisa muito complexa. Coisa, né? Muito antigo, muitas coisas. Mas, assim, primeiro, acho que a primeira coisa é falar dos elementos, que são os 4, todo mundo conhece, mais o éter, que tem no Ayurveda. O éter seria o elemento mais sutil. Seria até interessante que se associa com física quântica, assim, do espaço vazio e tal, as coisas impressionantes, assim. Mas então é o elemento éter. Então, água, terra, fogo, água e o éter. E aí, os doshas, cada dosha tem 2 elementos principais. O dosha vata tem os elementos ar e éter. Então é o dosha mais aéreo e seco. Depois eu falo um pouquinho mais, assim, mas isso é o vata. No Ayurveda tem muito nome em sânscrito. Nome para tudo que é lado. Então, assim, no início isso causa um susto, assim, né? Uma resistência, pô, isso é impossível e tal. Mas é tranquilo, são só nomes, palavrinhas. Tem que entender o conceito ali, tá tudo bem, não lembrar a palavra no início. Isso é vata. Tem o kapha, que é terra e água. Então é um peso e umidade. E o pitta, que é fogo e água. Fogo e água, tudo isso. Então, assim, ele é uma boa forma de pensar o pitta é um ácido. Pensa um ácido, tipo o ácido do estômago. O que é o ácido? É um fogo com água. Um fogo, porque ele é quente, ele digere, mas ele é aquoso. Então, isso é pitta. Um fogo e oleoso ou úmido. São os três doshas. Que se associa muito, realmente, não tem dúvida, com os temperamentos. São muito semelhantes, mas não dá para associar diretamente. Tá? Mas não é que são coisas completamente diferentes, são bem semelhantes. E tá, daí esses são os doshas. Tá? Que agora, no início fica difícil os nomezinhos e tal, mas dando uma olhadinha rapidinho a pessoa lembra. E esses doshas estão presentes nos alimentos, nas plantas e também no ser humano. Inclusive a gente vê, tem toda a descrição da planta, a gente vê a planta, quais são os elementos principais de uma plantinha, qual é o dosha que ela aumenta ou que ela diminui, quais são os sabores que ela possui, outros termos, rasa, vipaka, virya, que é
o sabor, a potência, o efeito pós-digestivo. Isso tudo, eu não vou ficar explicando isso aqui porque não vai dar para lembrar falando, assim, sem venda mais as palavrinhas, fica difícil. Mas qual que é a importância? A gente avalia a planta e vê todos os efeitos que ela tem. A gente estuda a planta. E esse estudo, se a gente pensar bem, a gente estuda desse jeito, na verdade, porque você está pressupondo, filosoficamente, que tem uma inteligência ali, para tu falar todas essas coisas de uma planta. Sim. Se você tem um conceito filosófico que não tem nada ali de inteligência, você não faria um estudo profundo disso. A gente vê cada plantinhas, daí a gente se adapta à pessoa. Por isso que a Constituição importa, em muitos momentos. Agora, uma parte que todo mundo gosta, vamos fazer assim uma descrição, bem assim, pueril, quase uma brincadeira, de como é cada dosha. É importante lembrar que todo mundo tem uns 3 doshas, e o mais comum é ter 2 constituições. Igual eu falei de mim, eu sou Vata Kapha. Certo? O que isso quer dizer? Eu sou Vata, principalmente, e Kapha em segundo, e Pitta em terceiro. Tem pessoas que são um só, principalmente, os outros são bem fraquinhos. E tem pessoa que é igual, tridosha, os 3 doshas. O mais comum é ter 2 principais. Então vamos lá. Como é que é a pessoa Vata? Como é que é o corpo da pessoa Vata? Uma pessoa magrinha, uma pessoa que não consegue engordar. Pessoa ossuda, os ossos são muito aparentes. Tem dedos longos. Às vezes tem uma desproporção. Às vezes assim, os braços são muito grandes em comparação ao resto do corpo. Ou um pé é maior que o outro. Ou a perna é maior que a outra. Os dentes podem ser tortos. Certo? Assim, não é uma aberração, tá? Pode falar assim, eu acho que é um monstro, né? Não, os ET do MIB, Homens de Preto. É assim também. Mas tem a tendência a ter umas desproporções ali, às vezes... Não, eu tô entendendo. Entendeu? Mas não é que a pessoa... A Vata é feio. Não, calma, né? A pessoa parece a dos Anéis. Então. E a pessoa, ela tem muita secura, certo? Ela é inclusive, ó, é o único dosha que é seco. Eu adoro isso, eu vou falar isso depois. Mas, quando eu falo em secura, eu tô falando em dosha Vata. Então, a pessoa que tem doenças, comumente, é associada à secura. Então, a pessoa que sente as vias aéreas muito secas, às vezes o nariz sangra, né? Constipação, uma grande tendência da pessoa Vata. A pessoa sempre tem a tendência ao intestino mais preso. Mentalmente, é uma pessoa muito aérea, não consegue ter uma concentração muito forte, muito inconstante, pessoa voada, fica viajando na maionese, como se descreve. Tem tendência à insônia. Certo? Então, e medo. Minha primeira filha, é isso aí. Então, a gente vê, claramente, pessoa magrinha, medrosa, ansiosa, a gente vê, claramente, voada, bem sim. Uma coisa comum em criança, eu acho interessante, pessoa Vata, criancinha, menininha, ela tem tendência a segurar o xixi. Criança que vai fazer xixi. Ela tá brincando e não quer parar de brincar para fazer xixi. Isso é muito comum. E às vezes tem enurese noturna, que é fazer xixi à noite. Muito comum para pessoa Vata. Principalmente depois que assiste um filme de terror, não sei o quê. Então a gente vê associação com medo. Até a medicina chinesa fala da associação dos rins com o medo. A gente vê isso no Ayurveda também. Então essa é a pessoa, clássico. Certo? Todo mundo aqui, eu acho que se pensar em pessoas próximas, vai ver claramente que alguém que é bem assim. Não 100%, porque a pessoa não é só Vata, mas ela tem outras coisas. Pessoa Kapha. Tem mais coisas de cada um, mas eu vou falar bem breve. Assim. Pessoa Kapha é quase que o contrário. É aquela pessoa que tem tendência a ser mais encorpada, para não falar gorda. Um capão. A pessoa que tem dificuldade em emagrecer. Oh, meu Deus. Pessoa que tem bastante massa, pessoa que tem força, tem músculo, sim, mas não são músculos aparentes. Ixi, sou eu mesmo. É assim. Bem, são pessoas, então terra e água, né? Então tem tendência assim a questão de peso e umidade. Então, às vezes tem a tendência a letargia, apatia, ficar muito parada, certo? Depressão pode ser uma tendência, ficar muito em casa, etc. Nossa, isso é totalmente eu, gente. Não, mas engraçado, só um parênteses, desculpa. Sim, claro. Espero não atrapalhar seu raciocínio. Não, de forma alguma. Mas
Eu tenho estudado um pouquinho de astrologia e eu sei o suficiente para calcular temperamento. Eu calculei o meu e eu lembro de ver que o meu temperamento é melancólico, mas eu tenho alguma coisa também de água, entendeu? Eu até brincava falando que eu sou um pedaço de lama, porque é água, é terra molhada. Pelo que você está falando do Cafa aí, totalmente eu. Totalmente. A boa descrição do Cafa é lama. É isso mesmo. Sim, terra sim. molhada. Perfeito, essa é uma forma. Então, é isso aí, terra e umidade. A questão do corpo, eu não falei, mas são pessoas que muitas vezes assim, têm as mãos, os dedos mais grossos, assim, sabe? Pessoa troncuda mesmo, assim. A pessoa tem cabelos mais grossos, assim, tendência a cabelo mais escuro, principalmente. Tem olhos grandes, olhos úmidos, bonitos, assim, aqueles olhos que são bem grandes, sabe? E tem tendência a ter dentes brancos e fortes. Isso aí Porque isso varia. Mas a tendência varia, é essa. né? Varia. Uhum. E, enfim, a tendência psicológica é isso aí. Tendência a depressão, às vezes apatia. Eu não falei assim, tento falar o lado positivo, porque eu só falei negativo. Do Vata, quando a pessoa está equilibrada, é uma pessoa assim que é entusiasmada, pessoa alegre, pessoa assim que traz uma leveza para onde ela vai. Tem esse lado positivo, assim, não é só uma coisa negativa. Então, é aquela pessoa assim que é alegre, principalmente a alegria é uma boa forma de ver um Vata bem equilibrado. A pessoa que tu, ao lado, se tu sente uma leveza, é agradável. A pessoa Kapha é a pessoa assim que é, da melhor forma, uma pessoa amigável, apaziguadora, certo? Uma tendência de pessoa Vata é dar presente, lembrança assim, comida, né? É uma tendência. É clássico isso. Porque a comida tem um fator pessoal ali pra pessoa, né? É um carinho, assim. Então é uma tendência. E pessoa Vata não, pessoa Vata assim, ela esquece de comer. Ela passa mal, ela vomita, não sei o que, fica tonta, fica fraca, mas ela esquece de comer, não tem apego à comida. E gosta de tomar café. A pessoa Vata é uma pessoa ansiosa, agitada, que adora se entupir de café, sem comer nada, aí fica toda agitada, mexendo as pernas. Então. É bem clássico. Então essa pessoa Kapha, o Vata, e o Pitta, o fogo, certo? Fogo e água. E, então assim, o corpo da pessoa Pitta é aquele corpo atlético. A pessoa que tem músculo, mas um músculo aparente. Às vezes a pessoa nem treina tanto, assim, tal, mas ela tem um ar mais atlético. A melhor forma de pensar é atlético. Um corpo, assim, equiparado, as proporções são adequadas. É um corpo mediano e com os músculos aparentes, assim. A pessoa que ela tem tanta facilidade quanto perder, quanto ganhar peso. Aquela pessoa que assim, engorda um monte, depois perde um monte de peso, e para ela é muito fácil essa variação. E a pessoa tem a pele muito quente, certo? As pessoas tocam assim e notam que a pele é quente. Aquela pessoa que quando fica com raiva, ela fica toda vermelha, igual um pimentão na cabeça. Eu tenho um pouco isso aí. Talvez eu seja um pouco Vata. Kapha Pitta. Pode falar capa, inclusive. Pode falar capa? Mas é uma combinação possível? O capa? Sim, pode. Bem comum. A pronúncia mais correta seria capa. Mas eu falo capa porque é muito comum falar capa. Então. Mas pode falar capa ou cafa, como faz. Então, Kapha Pitta pode ter. Inclusive, essa constituição é uma constituição de pessoas que têm bastante força muscular e pessoas que estão bem no luta. É uma boa constituição para quem deseja lutar. Principalmente lutas assim que tu precisa ter um pouco de resistência, tipo um judô, coisa assim, sabe? Sim. Pô, olha só, inclusive a única luta que eu me dei bem na vida foi jiu-jitsu. Aí. A pessoa ela tem força e tem resistência. Né? Uma qualidade assim, muito boa para essa questão. Tá, daí a pessoa Pitta tem esse corpo atlético, quente, certo? Inclusive, a pessoa Vata, que é ar e éter, aquela pessoa que tem o pé e a mão de defunto. Tá? Porque a pessoa pega, nossa, que mão fria, pé frio. Clássico isso, né? E o Kapha, ele é tudo frio, igualmente frio. A mão não é mais fria que o resto, tudo é frio. Mas não é tão frio quanto a mão do Vata. E o peito é todo quente, a pessoa mais quente.
E é aquela pessoa que tem tendência à raiva, ira. E mais especificamente assim, ela tem essa ira, ela tem vontade de agredir ou de combater. É aquela pessoa que aponta o dedo na cara e fala. Então não é aquela pessoa que fica com raiva e guarda para si. Essa é a tendência do CAFA, inclusive. A pessoa fica quieta, ele fica guardando. Não, ele fala mesmo e se vier as vias de fato, o cara vai querer. E incomoda muito a pessoa pita injustiças, coisas que ele nota assim, de que sejam injustas. Isso pode ser realmente injusto ou não, mas se a pessoa se adequar, ela vai se incomodar com coisas, injustiças reais. São pessoas que se incomodam com isso e querem fazer algo, assim, realmente vai lá atrás fazer algo, assim. Então essa pessoa, tendência à ira, tendência a azia e refluxo, né? Pessoas que gostam muito também de comer pimenta, é aquele clássico, que a pessoa que gosta de bebida alcoólica, principalmente destilados, come um monte de pimenta e fica super bravo, irritado e gritando e tal. A pessoa pita desequilibrada, é isso aí. A pessoa pita equilibrada é uma pessoa assim, muito responsável, uma pessoa que preza muito assim, pela honra, pelas coisas. Tipo, se ela disse que vai fazer, ela vai fazer, sabe? Ela preza muito por isso. Uma pessoa muito responsável, muito educada também. Enfim, é só um resuminho assim, meio engraçado, né? Claro que não é tão simples assim, mas uma forma da gente pensar. E se a gente observar, a gente vai ver que conhece pessoas que são bem clássicos, assim, bem isso aqui, bem aquele, bem outro. E a gente mesmo, né? Então vai ver que é bom observar assim mesmo também. Bem, mas a Ayurveda não é só doce. Porque, no início é normal, assim, eu também quando era menorzinho queria saber como é doce, não sei o que. Mas é muito além disso, é importante lembrar disso. Não tem problema querer saber o doce e tal. É uma coisa interessante mesmo. Mas é importante lembrar que não é só isso. A gente não usa só doce, ou só pensa em doce, tem muito mais coisa. Bem, a gente tem a Constituição, certo? Assim, de todo mundo, tu nasce com a tua Constituição e é a mesma para sempre. Mas isso pode desequilibrar. Isso é importante a gente lembrar, assim. Isso é, usando termos, Pakriti, a Constituição, e Vikriti, é o desequilíbrio. Então, assim, todo mundo pode desequilibrar em qualquer doce. A pessoa que é, no caso seja isso, Kapha Pitta, tu pode desequilibrar em Vata, se fizer coisas que aumentam o Vata. Mas o mais comum é a pessoa desequilibrar na própria Constituição. A pessoa que é Kapha, que aí começa a ficar meio depressiva, ficar muito em casa, comendo muito, né? Comendo muito doce, às vezes é a tendência, a pessoa começa a engordar, não sei o que. Essa é a tendência, mas a pessoa pode desequilibrar em qualquer um. E aí o tratamento a gente busca voltar ao equilíbrio, seja, eu até digo, na primeira consulta, a gente vê principalmente o Vikriti, que é o desequilíbrio, que é o mais importante no adoecimento ali, certo? E para esse diagnóstico, por exemplo, você é só uma coisa de identificação ou tem um método tipo, né, o cálculo astrológico do temperamento? Tem algum método para você ter certeza do doce da pessoa? Tem astrologia védica para ver isso aí. Eu não faço isso, mas tem. Astrologia védica. Muito semelhante, assim, muda mais o posicionamento inicial, assim, mas é muito semelhante à astrologia que é usada no Ocidente, assim. Certo. Pode ser feito isso para ver a Constituição. Em geral, a gente consegue ver, razoavelmente bem, vendo assim como a pessoa sempre foi e tal, mas é uma coisa interessante de usar em alguns casos. Aí se a gente vê o desequilíbrio, que é importante. Um outro assunto eu acho muito bonito, assim, quase tudo que a gente descreve tem essa ordem. Kapha, Pitta, Vata. Vamos dar 2 exemplos. 3 exemplos. Né? Quando a gente nasce, quando a gente é bebezinho, a gente tem aumento de Kapha. Que, inclusive, pensando em doenças, está associado a doenças da via respiratória. Criança tem toda hora doença respiratória. E aumento que é o que? A pessoa, principalmente bebezinho, né? Bem em umidade. A gente sabe que o bebê tem mais água, ao tempo que a idade vai vindo, assim, vai diminuindo a quantidade de água, né, no corpo. Então, né, na infância, quando tem mais água, tem
um corpo mais tecido, assim. Principalmente bebezinho, certo? Mais rechonchudo. E muitas doenças de via respiratória. E vermes, inclusive, está associado à CAFA também. Isso é na infância. Na juventude, assim, adolescência, adulto jovem, as primeiras coisas que acontecem é o quê? A pessoa querer ir para o mundo, querer ser responsável, né? Ter um trabalho próprio. Ou deveria ser assim, né? Pelo menos. E a pessoa tem tendência a ficar com mais raiva, certo? Ter a rebeldia do adolescente, não sei o quê. Muito comum ter refluxo, ter azia nessa idade, né? Aos 20 anos, a pessoa começa a ter azia. Criança é difícil a criança ter azia, refluxo. Não sei, comer uma coisa estragada. Ter todos os dias, isso é coisa de adulto jovem. E, bem, pita, certo? Bem clássico, que é o que a gente falou, que é o fogo e água. E quando a gente vai envelhecendo, o que acontece? Vai secando o corpo, vai ficando magrinho, fraquinho, poucos tecidos, os ossos ficam fracos, o osso é regido pelo vata. Quebra fácil, adoece fácil, até a morte. Dosha vata. Constipação, certo? Idoso começa a ter constipação, começa a ter insônia, né? Não é bem assim? Classe, assim, é perfeito. Você vê que é uma observação muito aprofundada. É bem assim. A gente vê isso na idade, ao longo dos anos, certo? A gente vê isso no corpo humano também. É muito bonito, ó. Tu pegar assim, tórax pra cima até a cabeça. É Kapha. Essa continua na ordem, Kapha, Pitta, Vata. Você pega o estômago, abaixo do mamilo, assim, até o umbigo, assim, é mais Pitta. Onde tem intestino, tem estômago, pâncreas, fígado. Isso é mais Pitta, que está associado a essa digestão. E do umbigo para baixo é mais Vata. Então segue essa mesma ordem. Que inclusive faz muito bem para a pessoa Vata alongamentos, certo? Pessoas têm muita tensão no músculo, assim. Pessoas que gostam de alongar. Às vezes não gostam, assim, mas faz muito bem a pessoa alongar. Ela sente um bem-estar muito grande quando ela alonga. Principalmente os membros inferiores. Eu que sou Vata, Vata Kapha, eu sinto quando estou desequilibrado. Minha perna, assim, o alongamento fica mais difícil, fica mais tenso. Aí eu alongo, eu sinto que melhora. É muito interessante. Então, principalmente a região das pernas, assim. Então, a gente vê claramente isso aí. E essa associação foi eu que fiz agora, então pode estar errado. Mas, se a gente pensar numa plantinha, numa árvore, a gente pega a raiz. A raiz está lá embaixo, na umidade, na terra, na água, sugando água, nutrindo, mais Kapha, certo? Se você pegar o tronco, ele é o meio da árvore, é onde faz a transição. A gente sabe que elas, já aprende no colégio, assim, que a árvore vai levando a seiva para cima, para baixo. E é uma parte mais troncuda da árvore, mais forte, mais resistente. Pitta. E as folhas são mais delicadas. E tem associação com ar, elas fazem trocas gasosas, não sei o quê. E tá em cima, né? E tá em cima, e são mais delicadas, menos tecido, mais Vata. Bonito, né? Então tudo que a gente descreve tem essa ordem, eu acho. Cara, muito legal, muito maneiro. Eu dou outro exemplo rapidinho. Dia, ao longo do dia. Manhã, 6 horas até 10 da manhã, principalmente, Kapha tá aumentado, certo? Meio-dia, assim, 10 até 14 horas, meio-dia, é quando o Pitta está aumentado, que inclusive no Ayurveda, isso varia de acordo com algumas coisas, mas no Ayurveda, o momento mais indicado de ter uma refeição, assim, mais substancial, é no almoço, certo? Não é no café da manhã, como a gente vê algumas coisas assim, de manhã, tomo café da manhã como um rei, no almoço não sei o quê. Isso aí é uma frase verdadeiramente tradicional ou é invenção moderna? Porque, cara, eu não sei. Porque pela tua lógica, que faz sentido, né? É melhor você ter uma refeição mais pesada no Pitta, porque está justamente associada à digestão, etc e tal. Exatamente. Né? Nesse padrão. Mas então, eu não sei. É aquele tipo de coisa que, né, Albert Einstein, né? A gente não sabe quem que falou, se é verdade ou não. Né? Uhum. Eu não sei de onde surgiu isso aí, mas no Ayurveda é no almoço a refeição principal. Que, inclusive, é muito perceptível que a digestão está muito forte no almoço. Sim, o momento que a gente mais sente fome, a gente fica com raiva se a comida atrasa, né?
sinal de digestão forte. Então, momentos que... E no Ayurveda é muito valorizada a digestão, sabe? A digestão tá boa você não adianta você comer uma boa alimentação se a digestão tá ruim. Não adianta nada. E até posso falar da digestão depois, que é um tópico muito valorizado no Ayurveda. Tá daí meio-dia, pita, das 10 às 14 horas. E à tarde, 14 às 18, é vata. Isso repete de noite, assim, né? A gente pensar, pegando de 12 em 12 horas, dá na mesma, assim, mesmo só vai revezando. Que, inclusive, talvez alguns eu tenham observado isso aí, que se tu chega, assim, até sem dormir, até umas 11 horas, se tu não dormir até esse horário, tu não consegue dormir até umas 2, 3 horas da manhã. Isso é muito comum de acontecer. Tipo assim, quando tu sente sono, tipo assim, tu sentiu sono até 11 horas e não foi dormir, tu só vai sentir sono mesmo depois das 2. É muito doido isso, cara. Tipo assim, Bem assim, né? Tu tava com sono até 11. Depois das 11, tu perdeu o sono. Caraca, eu tava com sono agora, tá ligado? Exatamente. Não é assim? É impressionante. Porque é o momento que pita aumenta. Aí só vai diminuir 2, 3 horas da manhã. Aí a pessoa consegue dormir. Isso aconteceu recentemente comigo, que eu fui dormir tarde e deu isso aí. Isso é bem assim. E tem outro caso também, que a pessoa está desequilibrada em pita. Eu disse assim, vata, que é o ar e éter, tem insônia. Na verdade não é tão simples assim, porque tem a insônia de pita. Qual que é a insônia da pessoa desequilibrada em pita? Ela vai dormir, mas chega 2, 3 horas da manhã, varia um pouquinho de pessoa, ela corta. Ela consegue dormir, mas ela acorda esse horário. A pessoa vata não consegue dormir. Mas isso acontece, né? Tu tá com sono até as 11 horas, assim, tu bobeia e não vai dormir. Não consegue mais dormir até 2, 3 horas da manhã. Que é quando o pita aumenta, aí tu só vai dormir quando diminui. É bem assim. E tá, daí isso até 2, 3 horas, aí depois vem vata novamente. E até um dos motivos que é bom acordar cedo. Se eu acordar assim 8 horas, é o momento que o Kapha tá no auge. Aí tu acorda meio sonolento, meio assim, né? Se tu acordar 7, 6 horas, tu acorda com melhor. Então isso é uma rotina. Do nada acordar 6 horas, se você tá acostumado a acordar mais tarde, vai acordar mal. Se tu fizer a rotina de acordar mais cedo, tu sente mais bem-estar. E um dos motivos é isso aí. Tu não pega assim o auge do Kapha, que é aquele da terra e da água, do peso. Pode ser, é verdade. Essa mesma sequência também funciona para as estações do ano. Se a gente fizer, por exemplo, começando no inverno, assim, na Ayurveda, na verdade, são 5 estações, assim, mas é porque tem a questão da Índia também, que é um pouco diferente. Então. Inverno é mais Kapha, mas, assim, na verdade, assim, começa a aumentar a Kapha, mas, na verdade, o inverno é um momento, assim, o melhor momento para aprimorar a saúde. Inclusive, fica essa dica. É um momento, assim, de comer alimentos mais nutritivos, mais pesados mesmo. Porque a digestão está mais forte no inverno. Uma associação que isso está no Charaka Samrita. Se tu colocar assim num forno, colocar uma lama em volta do forno, ele aquece mais lá dentro dele. Aí o inverno frio faz como se fosse uma lama em volta do nosso corpo, que mantém o nosso calor lá dentro. E aí a nossa digestão fica mais forte. Essa é a associação. Já no verão, que agora está começando, é o momento que a digestão está mais fraca. É o momento que a gente deve comer menos, comer alimentos mais leves. Não exagerar em atividades físicas, as pessoas exageram no verão nessa atividade física para ficar bonitinho, não sei o quê. Não é um momento assim, de exagerar. Pode fazer, mas não exagerar. É um momento assim, que pode ocorrer debilidade na saúde. É um momento, inclusive, de realizar menos atividade sexual no inverno. Pode realizar mais. Eu tava feliz que não precisava realizar atividade física, você me fala essa agora. Até pode, mas é menos. Não, mas é interessante como que, olha só, você tem essa questão no inverno, como você falou, no verão, né, é interessante você comer menos coisas pesadas. E justamente é o período, pelo menos aqui no hemisfério sul, onde vai começar a quaresma, né? Olha que interessante.
Que é onde você, se você é um bom católico, né? Você, ou pelo menos com pouca carne, né? Não vai ficar comendo sem carne nenhuma, mas come menos, né? Mas fala, uma Thiago. parada que eu acho, assim, parece que as coisas, tipo assim, os antigos já, pelo menos aqui, tipo, minha avó, minhas avós, meu pai, minha mãe e tal, elas, tipo assim, normalmente no calorzão mesmo, quando chega o verão, a gente normalmente come comida mais leve mesmo. Tipo, parece que é uma parada que eles já sabem, já sabiam, mas não sabiam por quê. Não é o contrário, não. Não, eu acho que é. Porque Tanto assim, que quando quando tá a gente, calor, por exemplo, a gente vai fazer alguma coisa na. Porque eles têm medo de estragar a comida. Eles falam assim, não, tá, mas tipo assim, inverno normalmente faz o quê? Sopa. mas aí é com cotô, cara. Não, sopa. Chega um pouco mais perto do microfone que tá muito longe a voz de vocês. Não, então, Tá num debate. ele tá falando que normalmente aqui, no verão ele acha que a gente come comida mais pesada, eu acho que come comida mais leve. Tanto que, tipo, até tipo, é a época que manga tá dando e a gente come pra caramba manga, toma suco de manga. Eu acho que a gente se alimenta mais leve no verão do que no inverno. E ele acha que não. Ele acha que é mais ao contrário que. O que tu acha? Tu acha que a gente não, instintivamente a gente se alimenta mais leve ou mais pesado nas épocas, no verão que no inverno? E eu? O que eu acho? Pra todo mundo, pra ele tá. Você tá aí, o filho dormiu? Não, pô. É porque, assim, aqui em casa é diferente, porque, né, tipo assim, aqui pela minha esposa a gente come leve o ano inteiro, né? Mas, de fato, não sei, cara, nunca pensei nisso, não. Mas também isso não importa, fica quieto. O que tá falando é o que é orientado, que é o que deveria, E eu né? pensei na hora. Tá bom, mas tá errado, fica quieto. Pode continuar, Diogo. Eu acho, assim, que naturalmente as pessoas fazem isso aí, de no verão comer menos e no inverno comer mais. Eu acho que, principalmente assim, quem está mais em contato com a natureza, assim, observa. Porque hoje em dia a gente não observa porcaria nenhuma. Se pegar, naturalmente, sabe, uma pessoa da roça, eu acho que no inverno o cara manda um rango mais pesado. E no verão ele toma uma limonadazinha e tal. Então, eu acredito que a minha avó, como você falou, minha avó talvez vá nessa, porque minha avó é índia, né? Totalmente. Ela sabe medicina Ayurveda, filho, porque a avó dela passou isso pra ela nem sabia o que era, mas ela sabia o que ia fazer. Eu acho que é mais assim. Mas também depende, tem pessoas que fazem o contrário. Por exemplo, atividade sexual, tem pessoas, às vezes eu falo isso do verão, no inverno, pô, comigo o contrário, no verão a pessoa quer fazer todo dia. E no inverno tem menos vontade. Você pode variar, mas o indicado é isso aí. No inverno, a gente se nutrir, trazer mais tecido para o corpo, alimentos mais pesados, mais nutritivos, e pode fazer mais atividade sexual. Casado, hein, pessoal? E aumenta, inclusive, que a fertilidade está maior. Então, tem essa questão também. Inclusive, vai aumentar a CAFA nesse período, porque é tecidos, umidade. CAFA está associada à fertilidade. Então, às vezes, uma grande dificuldade uma pessoa assim, que é muito vata é a fertilidade. São pessoas que têm dificuldade em fertilidade. Não é que a pessoa é infértil e acabou, mas são pessoas que têm que cuidar dessa questão, que é muito vata, que é uma pessoa muito magrinha, fraquinha, medrosa, não sei o quê, pouco tecido, ela tem tendência à infertilidade. E CAFA são pessoas inférteis. Inclusive, pessoas CAFA têm aquele corpo, principalmente mulher, em pera, certo? Quadris largos, que todas as culturas colocavam essa mulher com quadril largo como a questão da fertilidade. Isso é mais CAFA. Beleza, é isso aí. Inclusive, isso é muito legal, tem os datos, são os tecidos. São 7 datos. Não vou falar os nomezinhos, assim, Araca, não sei o quê. Mas o primeiro tecido, ele seria assim, mais ou menos como o plasma do sangue. Não é o sangue, é a parte, uma parte do sangue. E o sangue, como todo, seria o segundo tecido. Aí, tem várias teorias de, assim, um tecido vai formando o próximo,
ou tem uma coisa que dá um pouquinho para cada um, não sei o quê, não importa. Mas o último tecido é o tecido reprodutivo, Shukra-Dhatu. Qual é a parte interessante disso? Que para ter uma boa fertilidade, todos os outros tecidos precisam estar bem nutridos. Então, hoje em dia, antigamente a dificuldade era não engravidar. Hoje em dia a dificuldade é engravidar. As pessoas não estão conseguindo engravidar. É verdade, é verdade. E um dos motivos é isso aí. Tu precisa nutrir todos os tecidos até chegar no último tecido, o Shukra-Dhatu, que é o reprodutivo. Que se a gente pensar assim, não sei quão verídico isso é, mas pensar no organismo assim, querendo sobreviver, etc. A reprodução é um luxo, é uma coisa a mais. Então, primeiro, tu tem que trazer uma certeza que tu não vai morrer imediatamente, nutrir bem os tecidos, e depois o tecido reprodutivo. Não sei se isso é verdade, parece uma coisa meio evolutiva, mas talvez tenha algum sentido. E, então, essa é um grande problema hoje em dia. Inclusive, uma parte que eu me interesso bastante, questão de fertilidade, um assunto que eu, entre aspas, quero me especializar. Não tem especialidade, assim, na vida, mas é um assunto que eu quero ter um carinho especial, assim, é um assunto que eu gosto bastante, assim. E essa abordagem tradicional é muito boa nisso. Esse ensino chinês, inclusive, é excepcional nessas coisas. É uma coisa que eu gosto muito. Ajudar na fertilidade. Inclusive, não sei se vocês já viram isso aí, mas às vezes pessoal de luta, algumas coisas assim, não seguram o esperma, né? Não fazem atividade, ou enfim, não seguram o esperma porque dizem que traz mais força, mais vitalidade. Já viram isso aí? Já. Então, se você pensar em Ayurveda, faz sentido isso aí. Porque quando tu tem, principalmente o masculino, né? Tem ejaculação, tu tá eliminando, assim, o supra-sumo, o tecido mais difícil de fazer. Tu tá Entendi. eliminando. Tem sempre... pode falar, desculpa. Não sei, tu tá eliminando um tecido ali muito nobre que vai ter que ser reposto. Mas... E vai não construir energia para repor, né? A ideia é essa, né? Sim, e uma energia muito grande. Um tecido grande, assim, muito... por ser um tecido muito complexo, vamos dizer assim, né? Isso. Por isso que, pô, sempre quando você tem, assim, filme de... né, em filmes de guerra antigos, né, e tal, você tem sempre essa coisa, né? Os caras têm que ter uma abstinência ali antes da guerra, né? Porque... É verdade. A gente achava que era só pro cara ficar puto na hora da guerra, né? Mas não, perde isso aí. O cara fica forte também. Né? Mas Exatamente. Muito interessante. Rapaz, sabe que você tá falando isso tudo? Não sei se o Tião tá lembrando também. Tá me lembrando muito a dieta Grace. Porque, cara, provavelmente o Carlos Grace deve ter estudado isso aí pra fazer a dieta Grace. Porque o foco na digestão, até a questão que você falou agora aí de abstinência sexual antes de luta, eles ensinavam isso lá também, tá ligado? Isso fazia parte da filosofia e tal, da família e tal, aquela coisa toda. Nossa. Eu já vi a dieta Grace, muito bom. Não, tipo assim, não sei se você já conhece então, né? A dieta, sim. Tem a ver, né, com não, talvez não com Ayurveda, mas com certeza foi baseado em medicina tradicional, né? Porque tem toda aquela questão de combinação de alimentos e tal. Deve ter alguma coisa própria dele lá, mas deve ter muito inspirado nisso, né? Eu acho que tem alguma coisa de Ayurveda. Porque isso de combinar alimentos é muito Ayurveda. Tá? E evitar combinações indigestas. A gente faz isso muito no Ayurveda. Tem algumas diferenças. Tem algumas pequenas diferenças, algumas misturas assim que no Ayurveda não seria tão indicado. Mas assim, na prática todo mundo faz misturas que não são tão adequadas. Então assim, sim. Se a pessoa seguir aquela dieta bonitinha, vai ser uma dieta assim excepcional. Rapaz, eu segui isso aí. E eu emagreci mais de 30 quilos em 8 meses. Foi uma doideira, o pessoal, pô, cheguei na faculdade, o pessoal achava que eu peguei AIDS, sei lá, porque eu emagreci muito rápido. Porque ele ficou muito magro. Tipo assim, fiquei muito magro mesmo. Comia, tipo, na hora que ele comia muito. Tipo assim, ele sempre comeu muito. E quando ele comia, nessa dia, era um prato. Mas, meu filho, era um prato. Que, tipo assim, tinha, sabe, de pedreiro mesmo. Porque na dieta ele falava isso, tipo assim, olha, você combinando os alimentos, você pode comer a quantidade que você quiser. Assim, tá? Não um absurdo, mas pra satisfazer, pra te satisfazer, entendeu? Então, eu falei, beleza.
O problema é que... O problema foi que depois eu comecei a trabalhar muito fora, que nessa época eu trabalhava dentro de casa. Comecei a trabalhar muito fora e ia abastecer o carro e na lojinha do posto tinha lá o Kinder Bueno, não aguentava, todo dia no Kinder Bueno. Aí acabou a dieta. Aqui, mas a medicina tradicional, essa aí que eu não consigo falar o nome, ela é mais preventiva ou ela serve para qualquer coisa? Corretiva e preventiva, ou ela é mais focada na questão de adaptação, estilo de vida e tal? Ótima pergunta, muito boa. Essa é uma dúvida bem comum, assim. Até essa noção assim, de prevenção é uma coisa mais moderna, sabia? Não tem isso tanto nas medicinas tradicionais. O que você tem é um diagnóstico mais cedo. Depois eu falo disso para não fugir do assunto. Mas ela vale tanto como prevenção, e é muito boa nisso, sim, isso é verdade, mas para tratamento de doenças, né? Então, às vezes a pessoa tem aquela noção. Assim, Ayurveda é para doencinha. Doença de verdade é medicina moderna. Isso mesmo. Que normalmente, eu fico pensando, cara, a pessoa que tem câncer, aí, porque a gente sabe que o tratamento do câncer de hoje em dia é agressivo pra caraca, mata mais do que melhora a pessoa, mas mesmo assim, todo mundo, quando pinta uma parada, todo mundo sabe que a medicina tradicional é melhor. Mas só que quando dá um problemão, ela corre pra moderna, sendo que ela sabe que é pior, tá entendendo? E parece que é uma parada de segurança, alguma coisa no sentido de segurança, para ela ficar, não sei o que, mas só que esse medo ainda da medicina tradicional ainda tem muito por conta disso que você falou. Para probleminhas a gente resolve com tradicional, mas quando for problemão a gente vai para moderna, né? Porque sei lá, parece que dá pra provar. Ela é comprovada, tem estudo. Comprovada, todo mundo que vai lá morre, tá comprovado. Não, então, aí pode continuar aí, cara, te contar. Mas isso é bem comum, muito comum mesmo. Assim. Até de pessoas que estudam Ayurveda tem assim, essa noção. Mas serve para todo, sim, qualquer caso. Todas as doenças, tudo. Isso não substitui o tratamento moderno, isso é importante falar. Tá? Eu nunca, assim, a não ser que seja coisa muito absurda, nunca falo assim, para de fazer tal tratamento. A pessoa, sei lá, usa Nalapril para pressão, fala, não, pare de tomar. Não. O que eu posso falar assim, conversa com o médico, a gente está melhorando aqui, fazendo a nossa parte, vê se ele consegue tirar, diminuir e tal. Isso a gente pode fazer, mas você nunca tira ou fala para não ir. Isso é errado, não se deve fazer isso. Mas, inclusive, são tratamentos muitas vezes complementares. Não tem nenhum problema a pessoa fazer um tratamento moderno e fazer um tradicional. O cara usa lá o remedinho dele e usa o Ayurveda, não tem nenhum problema. Às vezes tem interação medicamentosa, que é a gente que pega a bucha, porque a gente que vai ter que ver se tem interação ou não. O cara não vai ver se tem com os fitoterápicos. A gente vê lá e vai se adequando e tal, mas isso é tranquilo. A pessoa pode fazer os dois tratamentos, sem nenhum problema. E a Ayurveda serve para qualquer doença, qualquer coisa. E muitas vezes, assim, por exemplo, em câncer. A pessoa está em estado assim, terminal. Um câncer que, seja com Ayurveda, seja medicina moderna, não tem cura. E isso é importante falar, tem doença que não tem cura. Tá? Não é assim, se você usar a medicina tradicional, com não sei o que, as macumbas, não. Tá? Tem doença que não tem cura e só se for um milagre. Tá? Senão, não tem cura e tem doença que é assim, tá tudo bem. Mas a gente pode melhorar, a gente pode, por exemplo, muito comum, a pessoa que está com câncer, às vezes faz quimioterapia, ficar com a digestão horrível, ficar com insônia, ficar tendo náusea, vômito. Certo? Hoje em dia até médicos modernos passam chá de gengibre para náuseas e vômitos por uso de quimioterapia, inclusive. Mas muitas vezes a gente não cura assim, a doença em si e tal, mas a gente consegue trazer uma melhor qualidade ali para a pessoa morrer um pouquinho de dignidade, pelo menos. Então a gente pode usar as duas ao mesmo tempo, não tem nenhum problema. Ou também pode tratar doenças sérias com Ayurveda. Se for um bom terapeuta, é plenamente possível. Certo?
Quando a gente pega, assim, é difícil a gente fazer um tratamento ayurvédico tradicional, vou ser bem sincero. Quando a gente pega, assim, os clássicos mesmo, até sou, assim, meio brutal. Isso aí, a gente chama de panchakarma, que é terapia de purificação. Às vezes as pessoas ficam vários dias, tem todo um processo, assim, é bem legal. Muito difícil fazer hoje em dia, mas só para dar um exemplo, assim. A pessoa faz uma alimentação bem certinha, não pode sair, assim, proibido, né? Tem que seguir certinho. Ela fica no hospital do Ayurveda, assim, né? Organização bonitinha, certinha, faz oleação, massagem, não sei o quê, aí faz um processo de... Aí as pessoas já não vão querer, né? Porque a primeira coisa é eméticos, as pessoas dizem a pessoa vomitar. Tu vai dar planta para a pessoa vomitar e vomitar mesmo. Depois tu vai dar purgativo, a pessoa ter diarreia. Né? Aí tu faz todo um tratamento, é assim. O objetivo é tirar toda aquela, a gente chama de ama, certo? Que é mais ou menos assim, toxinas. Né? E é um tratamento pauleiro, assim. É difícil fazer hoje em dia, né? Mas é assim, o tradicional. Então, serve para doenças bem sérias, certo? Principalmente fazendo desse jeito, que é difícil. Mas assim, não é a única forma de fazer. Até tem, eu estava lendo isso lá no Charaka Samrita, ele fala assim, é possível tratar doenças sérias sem o panchakarma, desse jeito, sem essa terapia mais difícil de fazer, se a pessoa seguir bonitinho todas as coisas que tem que fazer. E a gente já sabia que era difícil a pessoa seguir tudo que é para fazer, então eles faziam isso aí. Mas dá para tratar sem fazer isso aí. Mas o tradicional é isso aí, cara. É uma terapia pesada, assim. Intensiva, assim. Há poucos dias, imensa. Inclusive, essa é uma diferença muito grande para a medicina chinesa. A medicina chinesa não tem isso aí. E eu acho que se não pegar um médico chinês, ele vê isso, ele fica horrorizado. Nossa, que brutalidade. Eles são mais, às vezes eles usam pouco plantas, inclusive. Eles trabalham mais equilíbrios sutis e tal. Muito bonito também, muito bom. A gente vê essa diferença, inclusive. Daí, fazendo isso aí, principalmente, tu pode tratar doenças sérias, também, sem problema. Só que assim, então uma coisa que eu não cheguei a comentar, mas é muito comum na medicina moderna, assim, a gente tem uma noção até do Ocidente, assim, mais heróica, certo? Todo estudante de medicina que ele quer salvar vidas. Estou fazendo faculdade para salvar. Dele, né? Salvar vidas. E aí tem muito essa questão assim de casos absurdos, certo? Coisas super raras, até comum assim, né? Tá no início da faculdade, o cara não sabe nada de nada, mas o cara sabe uma doença super rara que ele nunca vai ver na vida. E eu também era assim, é muito comum. Mas o basicão, isso é ignorado. E ter sabe aquela conduta assim, milagrosa, né? Você fez um diagnóstico super difícil, aí salvou a vida, assim, bem heróico. Tem esse espírito, assim, House, no Ocidente. né? Tipo House. Bem House. No Ocidente é muito, muito forte isso aí. Inclusive, se alguém faz medicina, observe isso em você que tu vai ver que é bem assim. Eu era assim também. Em qualquer semelhança com o direito é mera coincidência. É bem assim, tudo. Só que assim, cara, isso é muito raro, entendeu? Coisas... O basicão, ainda mais se a gente tem um tratamento precoce que eu tinha falado, assim, tu vê que sim, que tu impede isso aí, usando Ayurveda, muitas vezes, esses casos mais sérios, não sei o quê. Então, isso é 1% das doenças das pessoas. Tá passando agora no OBS, um postinho de saúde, quantidade de coisas, assim, que são aquelas queixas inespecíficas, tu fica assim, não sei o quê. O que a gente faz na medicina moderna? Não, isso aí não é nada, né, não sei o quê e tal. Se piorar, você volta. Tá, nesse piorar, você volta 20 vezes, vai chegar uma vez que vai piorar, e agora você tem uma doença bem séria e vai ter que tratar, e vai melhorar. Legal. Mas se a pessoa já usasse Ayurveda ou outras medicinas tradicionais, tu já veria um desequilíbrio na primeira queixa da pessoa. Tu trataria, a pessoa não chegaria lá depois com aquela coisa. Uma doença lá, uma hipertensão, diabetes, não sei o quê. Isso é muito comum. Eu vi isso, assim, diariamente, quando eu passei no postinho. Cara, eu não falava nada. Eu falava, usa Ayurveda. Não tem como. Eu ficava até triste, mas o que eu podia fazer? Você vê coisas clássicas. Pô, isso aqui, no Ayurveda, isso aqui é isso aqui, claramente. O tratamento é esse. Na medicina moderna.
isso não é nada. Eu não sei o que é e vamos dar um tempo. Aí você dá um tempo, às vezes a pessoa melhora, mas geralmente, às vezes passa 5, 10 anos. Às vezes muda a queixa, a pessoa nem percebe que, na verdade, está tudo associado. Isso é muito comum. Uma coisa que eu faço muito em consulta é mostrar pra pessoa que está tudo conectado. Porque às vezes a pessoa acha assim que ela... eu tenho essa insônia aqui, que está bem nesse canto aqui, tem essa indigestão aqui, que não tem nada a ver com... né? Eu tenho essa ansiedade aqui, esses 3 brotinhos assim, que não tem nada a ver com nada. Mas não, aí você mostra a pessoa que está tudo associado. Às vezes é comum assim, a pessoa... ela estava com uma indigestão. Pô, a digestão está ruim, está fraca, sabe? Passa um tempo, melhora, mas ela fica com uma dor de cabeça. E a pessoa foi embora a indigestão, ela melhorou, curou, e agora tem essa dor de cabeça. E não tem nada a ver com a indigestão. Não, tem a ver. Pode ter a ver. E, enfim, daí com a vida a gente faz um tratamento mais cedo, a gente percebe esse desequilíbrio. Um dos motivos Percebe que uma coisa tem relação com outra, né? Tem relação com a outra. Na medicina moderna, assim, nada tem relação com nada. Só tem problema no fígado, problema no rim, tem o seu fígadozinho aqui, que podia estar em você, ou podia estar 1 quilômetro de distância. Tá tudo bem. Exatamente, assim, é dogma que assim, o seu corpo vai se comportar igual os departamentos de uma faculdade, entendeu? Departamento de ciência pra lá, o negócio de ciência pra cá, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente. Conceito filosófico que ninguém percebe que tá ali. É porque aquele negócio, cara, a grande questão do cientificismo e que contamina todas as áreas do conhecimento hoje em dia é que ele chega dizendo que não tem filosofia, que tá fazendo uma coisa sem filosofia. Exatamente. Só que, na verdade, a filosofia deles é uma bosta. Então eles têm que dizer que eles não estão falando nenhuma pra parecer superior. Que se fosse comparar deles com a... vai catar coquinho, rapaz. Entendeu? Mas, né, você está escondendo que eles têm uma filosofia muito bosta e escondida. Só que eles chegam dizendo que não tem nenhuma pra parecer superior. É isso, perfeito. Mas é isso aí. E uma pergunta aqui pra gente encaminhar aqui o nosso papo. Você já atende, você já atende, você já atende, não sei se você já pode atender ou não. Sim, eu atendo como terapeuta, não como médico. Correto. Inclusive... Você tem atendimento online, né? Atendimento online, principalmente. Inclusive, assim, não é regulamentado, eu vejo. Tá? Qualquer um pode atender. Se você é um terapeuta ayurvédico, beleza. Você não precisa ter um certificado, não tem nada disso. É bom, obviamente, você ter bom senso e fazer uns cursos ou ler vários livros e tal, mas como terapeuta, qualquer um pode atender. Tá? Eu deixo bem claro, para não dar problema, que não é atendimento médico, é terapêutico. No papo que a gente teve um tempo atrás com um psicólogo, ele falou a mesma coisa em relação a psicanalista, né? Tipo assim, é terapeuta, não é psicólogo, não é psiquiatra, né? É um terapeuta. Então fala pra gente que como o pessoal pode entrar em contato com você caso queira fazer uma consulta com o senhor quase doutor Diogo Maciel. Pode ser no Instagram, o Diogo Maciel. Vou botar aqui, o Diogo Maciel. É tudo junto, tem ponto não, né? Tudo junto. Tá. Inclusive lá tem umas postagens assim, de Ayurveda, mas falando sobre, tem os doshas, tem várias coisas lá. Sim. Quem quiser dar uma olhadinha. Tá. Então olha só, consulta com o guru, @o Diogo Maciel. Não, inclusive realmente o seu Instagram é muito bom para aprender sobre isso, porque tem muita informação muito boa lá. Eu sou bem objetivo, sem enrolação, sem ficar aquelas coisas. É verdade. Fico pulando, não. Eu acho muito feio isso. Oi, cara, e essa aqui foi uma aula introdutória muito maneira. Pode chamar, a gente pode chamar de novo, cara, pra tirar algumas dúvidas aí. Porque, pô, foi tipo assim, um novo mundo assim que eu nem imaginava. Verdade. Obrigado. Cara, bem mais vezes, só chamar aí. É isso aí. Porque a gente tem essa tática. A gente chamou o Marcos aqui várias vezes pra quê? Porque a primeira foi a introdução, depois foi só tirar dúvida, entendeu? Aí ao invés de a gente pagar a consulta, a gente chama o podcast, entendeu? Eu tiro o próximo podcast vai ser os meus problemas de saúde e eu vou tirar dúvida com vocês. Isso.
Fala que alguém perguntou ali no chat. Pois é. Você é um amigo meu, é gordo pra caraca. Mas é isso aí. Mais alguma pergunta? Tião, Mordecai, alguém aqui do chat, se tiver alguma pergunta, pode fazer. Tem no chat, não sei se eu consigo ver. Deixa eu ver, acho que não tem pergunta não. Achei. Ó, a Natália. A Natália tá aí. Muito querida, ela faz umas peças muito bonitas, assim, de... Faz. Rapaz, eu comprei um cordão de oração, 2 cordões de oração com ela. Ortodoxos. Muito bom. Mas muito bom mesmo, muito bom. Entendo. Aqui, ô Diogo, rapidinho. Você pensa em lançar um curso, cara, daqui a um tempo? Eu tenho esse interesse, tenho essa vontade, mas preciso estudar cara, muito tempo. Seria muito legal mesmo. Eu acho que eu faria o curso contigo. Porque, pô, essa é tipo, tu não vê um então curso lançar um livro. Um livro, é? Um curso é melhor pra mim. É preguiçoso pra caramba. Não, tenho vontade. Com um audiobook pra ajudar o Tião. Com desenhos. Com desenho. Não, tem que ser curso pra desenhar e tal, pra aprender bem. Não, mas sem brincadeira, eu acho que seria muito bom, cara. Muito válido você fazer uma parada. Não, sério, cara, muito maneiro. Aí, tipo, se você falou que seu pai também é médico dessa linha tradicional, né? Sim. Inclusive tem um livro. Legal, cara. Fala o nome do livro aí pra gente botar aqui. É o Dr. Danilo Marcel Carneiro. O livro é Ayurveda, Longevidade. Não lembro. Longevidade pela alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Ayurveda, Saúde e Longevidade na Tradição Milenar da Índia. Aí, perfeito. Aí. Isso aí, tem lá na Amazon, inclusive. Pô, legal, cara. Minha mãe é interessada pra caramba nesse assunto assim, vou até falar com ela. É uma coisa que eu tinha falado até no início, assim, o Ayurveda no início assusta por causa dos termos, são muitos termos, muitos mesmos, em sânscrito, certo? Então, tem os doshas, tem mahabhutas, tem gunas, tem datus, tem viriya, tem vipaka, tem não sei o que, malas, agnis, rutas, prana, tejas, ojas. Aí a pessoa fica... Muito termo, mas falando assim, em línguas aqui daqui a pouco. Vou rodopiar aqui. Agora nem brota um demônio aqui. Muito bom. Do nada. Que merda eu invoquei. É igual quando você tá treinando latim, né? De repente você fala uma coisa errada e brum, parece tudo. Porra, falei errado. Mas isso aí é só no início, né? Com o tempo tu pega o jeito. São só palavrinhas, não precisa assustar. Assim. A gente usa esses termos porque, por exemplo, como você ia traduzir doshas? Difícil. Né? Temperamentos? Não é temperamento. É o que? É dosha. Sim, é porque é aquela coisa da tradução mesmo, tipo assim, não, ainda mais numa cultura tão diferente da nossa, como uma cultura indiana, né? Sânscrito é uma língua muito complexa, muito bonita, assim. Sim. É até bonito deixar os termos, assim. Mas, assim, só assusta no início, com o tempo tu vai pegando o jeito. Tem que ter orgulho de saber, de inventar todos os nomezinhos. Ficar decorando. Não foi, em nenhum momento eu fiquei decorando os nomes, tu vai usando e vai lembrando. Daí a questão da digestão, que eu tinha falado, certo? Isso é um tópico interessante. A gente usa Agni. E em sânscrito quer dizer fogo. Então a gente tem que ter um Agni forte. Até associa com a dieta Grace. E isso é muito relevante na verdade. Buscar uma digestão forte. Sim. Importante. Todo o foco da dieta Grace é facilitar o máximo de digestão para, tipo assim, e realmente o teu metabolismo parece que acelera bastante quando você faz esse negócio. E impede acúmulo de ama, são toxinas. Mais ou menos assim uma forma de pensar. Se a digestão está fraca, em vez de tu transformar o alimento no seu corpo, que é um processo assim complexo absurdamente, você transforma em um alimento amorfo, o meio termo, não é nem, sei lá, nem um arroz que tu comeu e nem um arroz digerido plenamente para virar o seu corpo. O meio termo, uma coisa estranha, amorfo. Uma lama, também chamado. Sim. E aí teu corpo absorve e fica essa coisa estranha
que não é nem seu corpo, nem um alimento, fica ali acumulando no corpo da pessoa. Isso acontece quando a digestão está fraca. E isso manifesta de muitas formas. Então é por isso que eu digo que é muito difícil fazer um estudo científico, mas quais são os efeitos de acúmulo de AMA. Cada um manifesta de uma forma, depende da constituição, depende dos alimentos, são muitas coisas. Mas por isso que é muito difícil fazer um estudo. Tem bastante estudo com Ayurveda, só que às vezes é problemático. Às vezes assim, a pessoa ela vai usar um tratamento ayurvédico, mas o diagnóstico dela é moderno. Você vou usar, sei lá, chá de camomila, que na Ayurveda é para insônia, e usa para insônia só pensando em diagnóstico moderno. É errado, né? Você usa um diagnóstico moderno com um tratamento tradicional. Uhum. Esse é um problema que eu vejo muito em estudos. Assim, com certeza, o conhecimento da medicina Ayurveda, ela seria assim, duas mãos na roda para um nutricionista, por exemplo, né? Nossa, fenomenal. Tem muito nutricionista que usa, é muito bom. Sim, porque a minha esposa é nutricionista e apesar dela não estar exercendo no momento, tipo assim, com certeza ela ia gostar muito disso aí. Sim. Deixa eu te perguntar. Na Ayurveda tem alguma coisa também com pedras? Porque na Santa Delgado ela fala muito, né? Uhum. Cara, não é tão forte assim de usar pedras, colocar pedras no corpo, assim. Tem muito de ingestão, tá? Até metais pesados. Mercúrio e tal, umas coisas assim. É mesmo? Alquimia, tem alquimia pesada na Ayurveda. Caraca. Não, eu vi lá, um negócio interessante alguns tratamentos, né? Que a pessoa fica deitada e você coloca óleo quente num recipiente de tal metal e fica pingando na testa da pessoa, não é isso? Isso, Shirodari, muito bom. É muito agradável, Shirodari. Tu bota óleo de gergelim, principalmente. Isso, óleo de gergelim. E a queda deixa ele morno, assim. Aí ele é um recipiente, assim, tipo um funil, coloca acima da cabeça, assim, ele vai... Não é pingando, porque pingando também é uma tortura chinesa, né? Você fica pingando a cabeça. É um fluxo constante, assim, é bem agradável, bem relaxante. E a pessoa pode fazer a massagem no couro cabeludo ao mesmo tempo, assim, muito bom. Bom para quadro de vata, principalmente quadro mental, que é muito comum para vata, ter desequilíbrios psicológicos, psiquiátricos, aquela ansiedade, insônia de vata, a pessoa faz assim, tira como mágica, como as pessoas dizem. Muito bom. Não é bom para quando a pessoa está desequilibrada em kapha, terra e água, muito peso, a pessoa vai ficar mais letárgica, vai dormir 20 horas. Pô, se eu fizer isso, eu dormi 3 dias. Acontece, a pessoa fazer e dormir, tipo, um dia inteiro. Caraca, que doideira, imagina. É muito bom quando indicar, muito bom mesmo. E só uma última coisa, aqui, interesse próprio descarado. Minha esposa, ela tá pra ganhar neném. Acho que eu até te falei isso, né? Ela tá pra ganhar neném e ela tá assim, ela já teve um parto normal e depois teve 2 partos cesariana por conta de... Acho que você sabe, né? Assim, o pessoal hoje em dia é muito anti-parto normal, né? O pessoal, qualquer coisinha põe a mulher a fazer cesárea. Sim. Existe alguma coisa que pode ajudar ela a ter uma passagem melhor, ter mais chances de ter um parto normal? Tá perto agora? Tá perto, vai ser agora final de dezembro ou início de janeiro. Tá. Assim, vou até anotar aqui, peraí. Isso é uma coisa muito delicada, certo? De falar assim, genérico, sem ver a pessoa e tal. Uma coisa óbvia e simples, tudo assim associado a alongamentos, pilates para grávida, essas coisas, aquelas bolas. Ela tá fazendo uma coisa específica de parto na fisioterapeuta. E tava gostando muito. Inclusive ela falou que como que foi bom ela fazer aqueles alongamentos. Nossa, ela sentiu muito melhor. Que tem a ver com o que você falou, né? Do kapha, não é isso? Que gosta de alongamento? Vata. Inclusive, é um período... O vata está associado a fluxo, movimento. Então, realmente, é uma coisa muito boa controlar excesso de vata no momento do parto. Porque, de acordo com a Ayurveda, o que faz o parto não ir para frente, assim, não conseguir, é desequilíbrio em vata, principalmente. Porque obstrui o fluxo. Essa tendência de vata. Está muito associada a fluxo. Tudo que é fluxo, assim, está fluindo, está indo de um lugar para outro.
vata que rege esse fluxo. Então, é um momento assim de cuidar bastante de vata, evitar tudo que agrava vata. O que agrava vata? Só para eu ter já aqui já rapidinho. Quais são alimentos que agravam vata que ela deve evitar, vamos dizer assim? Ótimo. A principal característica é secura. Secura é uma coisa que vai agravar vata. Alimento seco, vou dar um exemplo, qual é o alimento que mais agrava? Um alimento que é seco, leve e áspero. Áspero, crocante, duro. Um exemplo, pipoca. Inclusive, é muito comum a pessoa vata, ansiosa, tem sono, não sei o que, adora comer pipoca. Fica assim, um pouquinho de pipoca. Em vez de almoçar, ou jantar com pipoca. Então, evitar coisas secas, crocantes, né? Secas, crocantes, leves. A única exceção disso é castanhas, tá? Porque elas são oleosas, então elas trazem umidade. Mas tem excesso, pouca quantidade faz bem. Então, sim, pipoca, salgadinhos, coisas crocantes, assim, secas. Tipo biscoito de sal, né? Tapioca, olha só. Tudo isso que é muito seco. E o que cada deve preferir? Alimentos que são úmidos, untuosos, que são agradáveis, são mais moles, certo? Mais suaves. Né? Aveia, mingau de aveia bem preparado, é muito bom. É bom. Tem assim tratamentos, certo? Mas eu acho complicado passar sem ver a pessoa. Tá? Não, eu vou marcar a consulta com o senhor, doutor, pode deixar. Tá. Então, assim, alimentos úmidos, untuosos, são bons alimentos. É bom fazer massagem, óleo de gergelim, inclusive, na barriga ali, traz umidade. Às vezes a gente esquece que quando a gente passa uma coisa na pele, isso vai pro corpo inteiro. Sim, é verdade, isso aí pode crer, é verdade sim. A gente acha que a pele é um plástico que tá lá e que não tem correlação com o corpo, né? Exatamente. Tem um ditado no Ayurveda, é assim, é um excelente ditado. Jamais passe algo na pele que você não comeria. Olha só. Olha como a gente ignora assim absurdamente, né? Passa um monte de coisa estranha na pele. Pode crer. Qual que é o sentido disso? Cara, sua pele é um órgão que absorve muito. Tem muito tratamento, medicina moderna, que a gente faz passando na pele. Terapia de reposição hormonal, por exemplo, que a mulher que faz, passa na pele ali, coisa na pele. Então, assim, a pele é um órgão que absorve muito. Então, passar um óleo ali, tu traz, principalmente o óleo de gergelim, que é um óleo quente, úmido, vai trazer umidade para a região, que fique mais fácil do parto ocorrer. Né? Principalmente se for feito periodicamente, assim, já antes. É uma coisa muito boa de ser feito e tranquilo, assim, não tem contraindicações maiores. E tem assim, tem que ser um óleo de gergelim, tipo, puro, sei lá o que, ou pode ser um que eu compro no mercado? Não. Mas é fácil de achar esses óleos assim? Sim. Eu te mando umas marcas boas, assim, mas é tranquilo, assim. Óleo 100% prensado a frio. Faz muita diferença a qualidade, muita diferença mesmo. Que bom. É importante buscar, ainda mais em casos delicados, assim, né? Grávidas, crianças, idosos. É muito importante buscar produtos mais puros, de boa procedência possível. É verdade. Eu também gosto de usar óleo essencial. Isso não é tão no Ayurveda, assim, não tinha óleo essencial na época. Mas é uma coisa que eu gosto bastante. Tá na moda hoje em dia, eu sei, mas é uma coisa muito boa. Assim. Quem conhece óleo essencial, é aqueles potinhos pequenininhos, assim, vidrinho bem cheirosinhos e tal, aquela coisa da óleo essencial. E tem muito estudo, assim, já sendo feito em questão de ajudar a gravidez, é bem interessante isso. De colocar até no ambiente, sabe? É agradável. Um óleozinho de lavanda, principalmente se a mãe tá meio ansiosa, assim, e tal. Então, vou dar um banho de lavanda nela. Parece que tem efeitos bons colocar no ambiente, assim, durante o parto. Parece que realmente ajuda. Óleozinho de lavanda. Óleo essencial, hein? Não pode ser essência de lavanda. Ou essência de outra coisa. Óleo essencial. Quando é essência, isso é químico, assim, só um cheiro, não tem nenhum efeito. Óleo essencial, só para falar como é feito, o mais comum é assim, tu pega a plantinha, coloca ela num recipiente, não dá para fazer em casa, não precisa de equipamentos assim, mas tu deixa ela num local assim que tem tipo uma peneira, assim, uma tela, embaixo tu ferve água, certo? Aí o vapor d'água vai passar na planta, vai levar até o local em cima, depois tu condensa e separa,
fica ali o óleozinho, é tipo a parte mais sutil da planta. Aham. Às vezes tu precisa assim de 1 tonelada de planta para fazer 10 quilos de óleo essencial, 10 litros. Uma coisa bem concentrada, assim. É interessante, é uma coisa legal em alguns casos de usar. Em casos mais sutis, mais complicados, assim, grávida, às vezes fazer tratamento a gente fica meio assim, fitoterapia mais intensa, né? A gente fica meio assim. É uma boa escolha em casos delicados de tratamento, assim. Muito bom. Mas é isso aí, essas dicas, assim, e uma das melhores coisas é a questão do exercício, pilates, essas coisas faz muito bem mesmo. E o caso dela, ela teve 2 cesáreas? Sim. Mas já faz, assim, faz mais de 2 anos. Bem mais. Faz uns 2 anos e meio, mais ou menos, que é a última cesárea dela. E o médico aceitou fazer parto normal? O dela, tipo assim, aqui na cidade que a gente mora, nenhum médico aceita fazer parto normal. Assim, é muito raro. Mas aí a gente procurou numa cidade vizinha e a médica falou que acompanha ela no parto. Se ela vê que tá tendo algum perigo de ruptura, etc e tal, aí ela vai fazer a cesárea. Mas ela acredita que dá pra fazer sim. Bom, porque assim, a indicação formal, 2 ou mais cesáreas, fazer só cesárea depois, se tiver mais. Então, que bom que achou, porque às vezes é difícil achar médico que faça. Não, realmente, bem difícil. Mas é isso aí. E realmente, tem mais chance de ter complicações, assim, mas dá pra ver na hora, a pessoa avaliando, ver como é que vai indo. Uhum. Acredito que vai dar certo, sim. Se Deus quiser. Isso as Deus coisas quiser, que sim. você vai ajudar bastante, sim. Com certeza. E é isso aí, minha gente. Vocês têm mais alguma dúvida? Alguma coisa aí que vocês querem falar? Alguma dúvida pessoal aí, pode falar. Não sou invasivo igual o seu Caviana, não. Não, que isso. Aproveita. Mas vamos marcar mais, cara. Cara, sério. vamos marcar outra com Muito certeza. legal, Nossa, bom muito demais, legal tá mesmo. doido. Muito obrigado. É isso aí. Gente, muito obrigado a todos que estão ouvindo até agora. Obrigado mais uma vez, Diogo, pela aula, consulta, entrevista que você deu pra gente. Eu que agradeço. E é isso aí, meu povo. A gente se vê na semana que vem. Lembre-se de visitar o nosso site para conhecer Você vai ter lá os programas que já foram lá. Vai ter o link para o grupo de estudos, o link para os produtos da nossa loja e para o apoio coletivo. A gente precisa de apoio de vocês. Por quê? Porque ano que vem a gente está planejando aí, finalmente, depois de 25 anos de podcast, planejando fazer uma parada mais séria, mais profissional. Ou seja, vamos precisar contratar gente, ou seja, vocês precisam de ajudar a gente, senão a gente não conseguir pagar. Então, cheguem junto lá também no apoio coletivo. E é isso aí. A gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.